Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Décio Terror aqui. Saiu o edital do TRT do Rio de Janeiro, banca organizadora é a FCC, a Fundação Carlos Chagas, e logicamente tem língua portuguesa. A gente vai falar um pouquinho para você aqui a respeito daquilo que está previsto no conteúdo programático do edital e como nós distribuímos isso no nosso curso. Então, venha comigo à tela. Conheça o meu site professordestterror.com.br. Nós temos um sistema de questões gratuito para você treinar bastante. Nós temos também aqui o blog com muitas dicas de língua portuguesa, além de você também observar quais são os nossos cursos disponíveis aqui na plataforma. Beleza? Então vamos lá, vamos falar do que é muito importante. Vamos falar então do concurso do TRT do Rio de Janeiro. Saiu o edital hoje, fresquinho, né? Então, é o TRT Rio de Janeiro para todos os cargos, né? Então, aqui a gente vai trabalhar português para todos os cargos. Então, são os cargos de analista e técnico judiciário. Nível de escolaridade é superior, tá legal? Então, o técnico judiciário é nível superior também. Cadastro de reserva, isso até é interessante, porque você tem a possibilidade, né, de se chamar muito mais do que aquilo que inicialmente estaria previsto, se nós tivéssemos aqui simplesmente a quantidade de vagas. Então, tendo o cadastro de reserva é interessante, tá legal? Beleza, remuneração de 9 mil e pouco a 14.800, inicial, né? E nós temos também aí as inscrições, muito importante, tá? Do dia 17 de fevereiro a 18 de março. Então, para técnico, R$ 90, para analista, R$ 110 a taxa de inscrição. Prova objetiva tem a data 25 de maio, então é um tempinho bom aí para você estudar numa boa, beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre aquilo que está previsto, né, em língua portuguesa no conteúdo programático do edital, tá legal? Então aqui está o conteúdo programático com redação oficial. Cara, a gente não viu diferença, né? Em relação aos outros conteúdos programáticos de edital da banca Fundação Carlos Chagas, tá? Então seguiu aqui a linha natural. Redação oficial, ortografia e acentuação, crase e assim por diante. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar esse conteúdo aqui e vou agora distribuir nas nossas aulas, tá legal? Eu vou fazer uma coisa importante também, que é o seguinte. Aqui, você vai perceber cada elemento que está aqui no conteúdo programático, eu deixei em cor azul lá nas nossas aulas, tá? No curso, para você observar onde está efetivamente cada parte da aula, tá? Então vamos lá, cada parte desse conteúdo aqui, tá? E eu vou explicar isso direitinho para você. Por quê? Olha só. Então a banca, ela trabalha logo de cara, ela fala sobre ortografia e acentuação gráfica. Então a gente já começa o curso, né? Trabalhando justamente acentuação gráfica e ortografia. A banca cobra bastante, tá? Beleza, tranquilo. Depois, a gente tem elementos estruturais e processos de formação de palavras. A gente vai observar aqui, ó. Tá legal? Beleza. Aí, a banca, ela simplesmente faz o seguinte, olha. Ela pediu flexão nominal, envolve a flexão nominal, envolve flexão do substantivo, flexão do adjetivo, flexão em grau do advérbio. Então a gente tem essa particularidade aí. Beleza, então fica subentendido o estudo de substantivo, adjetivo, ok? Tranquilo, belezinha. E a banca também trabalha, ela coloca pra gente aqui a morfossintaxe, que aqui está, ó. Então quando fala morfossintaxe, é o quê? É você perceber uma classe de palavra e qual função sintática ela vai desempenhar. Opa! Aí abre um bom leque de possibilidade de cobrança, tá legal? E aí, logicamente, eu deixei para você aqui estudar essas aulas aqui. Aula 5, que são os fundamentos das classes de palavras. Aqui é basicamente um passeio pelas classes de palavras, para você então ali reconhecer e tal. E aí, vem um detalhe, tá? A banca, em flexão nominal, ela vai cobrar de você aí, por exemplo, a flexão para o plural de um substantivo, se vai acrescentar S, se vai acrescentar IS ou ES, assim por diante. O plural também de substantivo composto, ela pode cobrar isso? Pode cobrar também. Assim como acontece também com adjetivo e a flexão, neste caso aqui, em grau do advérbio. Tá legal? Então a gente perceber isso. O advérbio não se flexiona nem em número, singular, plural, nem em gênero, masculino e feminino, mas ele se flexiona em grau, então isso pode ser cobrado. Mas, no início de cada aula aqui, eu já mostro para você, olha, as ocorrências da banca FCC são mínimas aqui, mas a gente percebe que às vezes lá na frente, num conteúdo de concordância,
cobra fundamentos daqui das classes de palavras. Numa interpretação de texto, cobra um fundamento da interjeição, que aqui está. Então isso não está claro para a gente no conteúdo programático, mas a banca pode cobrar. A gente orienta você que realmente estude essa parte, tá legal? Bom, Matheus, mas aí eu quero dar um andamento bom no meu estudo, eu não posso perder muito tempo não, que a parte específica cobra muito também. Beleza, pelo menos pegar o resumo, a minha orientação do estudo lá, né, em cada aula, pega o resumo e faz as questões, tá legal? Basicamente isso. E aí você se livra de um problema, tá legal? Já passou pelo conteúdo aqui numa boa. Então, deixei aqui para você, não está aqui em cor azul, justamente porque não está explícito, não está explícito no conteúdo programático. Mas isso pode ser cobrado indiretamente, tá? Beleza. Aí na aula 13, a gente tem aqui, ó, está lá previsto lá a correlação de tempos e modos verbais. A banca adora cobrar isso, né? E a flexão verbal também. E isso, naturalmente, envolve locução verbal, envolve os tempos, reconhecimento do modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, os tempos verbais, né? E também a flexão irregular do verbo. Então, a banca cobra isso e, logicamente, você vai ver pela quantidade de questões que a gente tem comentadas aqui no curso, né? A gente sabe que a banca sempre cobra isso, por isso a gente colocou para você, tá bom? Beleza, aí eu inseri, ó, como aula 14, que é um complemento, né, da parte de verbo, as locuções verbais e a flexão verbal aqui, ó, tá? Na aula 15, que é basicamente que a gente vai tentar mais para a flexão irregular do verbo, que é o que a banca cobra, tá? Na aula 13 aqui, em correlação de modo e tempo verbal, é basicamente você identificar o tempo verbal e depois perceber a combinação entre eles, tá legal? Tranquilinho? E aí nós temos pronomes, porque a banca deixa ali, justamente ali, bem específico o pronome, e logicamente também a colocação pronominal. Apesar de a banca cobrar pouco, né, a colocação pronominal, mas a gente tem aqui também esse conteúdo e há questões também comentadas disso. Show? Belezinha. Aí, a gente entra da aula 17 à aula 21, a gente trabalha, então, o conteúdo morfossintaxe. A gente, então, tem na aula 17 a sintaxe da oração, e aí a gente já trabalha a pontuação. Tá legal? Os termos da oração, reconhecer a diferença de subordinação para coordenação. Aí na aula 18, a gente trabalha as conjunções coordenativas e a pontuação relacionada às orações coordenadas. Depois, aulas 19, 20 e 21, a gente trabalha oração substantiva com a conjunção integrante, oração adjetiva com pronome relativo e pontuação, oração subordinada adverbial com as suas conjunções e pontuação peculiar. Tá legal? Então essas aulas aqui, elas são muito importantes, beleza? Está em cor azul porque lá no conteúdo programático a gente vai perceber, ó, morfossintaxe, pontuação, coordenação e subordinação. Aqui está, tá vendo? Beleza, então só para você perceber então que esse conteúdo ele é bastante trabalhado, né? A gente sabe que a banca puxa bastante nisso, tá? Show de bola! E a gente vem atualizando, tá? Semanalmente a gente vem atualizando as aulas da UFCC, colocando sempre questões mais novas, sempre assim, tá legal? Belezinha, então a gente estudou isso, vai estudar isso em 5 aulas, da aula 17 a 21. Aí a gente entra na aula 22, que é concordância e vozes do verbo. Cara, a banca trabalha bastante a transposição de voz verbal, a banca trabalha bastante o uso do se, quando o pronome é passivador, quando o índice de determinação do sujeito, para perceber a flexão de verbo, ok? O reconhecimento do sujeito para verificar qual é a concordância do verbo, tá legal? Então a gente trabalha bastante isso e você também verá muitas questões, tá? Beleza. Depois, regência nominal e verbal, que a gente tem mais percebido, e é uma coisa peculiar da banca FCC, é a regência com pronome relativo. Quando a gente vai empregar de que, a que, com que, onde, aonde, donde e assim por diante. Tá legal? Crase, a banca não é de cobrar muito, tá? Esse conteúdo crase. Mas aqui a gente vai pegar o macete rapidamente e aí você vai treinar com as questões da banca FCC, tá bom? Redação, então, só tomar cuidado, tá? Não confundir esse tema aqui com esse aqui. Eu vou voltar aqui, ó, no conteúdo programático para você perceber. Vou limpar a tela aqui, ó. Não confundir redação oficial, que é o documento oficial, com redação. Ela deixa bem específico para a gente aqui, ó. Redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas, organização e tal. E basicamente é o que aqui? Ela pega uma frase do texto e pede para poder marcar a alternativa que preserva
a correção gramatical e o sentido original. Dentre as alternativas, você vai escolher uma que realmente bate com aquilo que está no trecho original. Então, muitas vezes a banca coloca um erro de pontuação, ela coloca um erro no emprego da conjunção, e aí você vai perceber, opa, essa conjunção é equivalente, ou uma palavra sinônima, tá legal? Então sempre observar isso. A gente trabalha bastante, há muitas questões aí comentadas disso também, tá legal? Beleza. E aí, dentro dessa relação da redação, confronto de frase e tal, a gente também vai perceber o discurso direto. Então o que acontece? Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. A gente, inclusive, já inseriu, foi uma das últimas aulas que a gente colocou aqui, já atualizadas, tá? Então, são as últimas questões que a banca já disponibilizou aí de tipos de discurso. Então ela pede a identificação do discurso indireto livre, que é a mescla do discurso direto e indireto. Ela pede a transposição do discurso direto para indireto e vice-versa. Então a gente tem muitas questões comentadas aqui sobre esse assunto. Outro assunto bem interessante, mas que ele é bem tranquilo também, tá? É esta aula 27 aqui, que é a intertextualidade. Basicamente, é a referência a um outro texto. Quando a gente tem uma citação direta, como o discurso direto, a gente vai perceber que é a citação de uma outra pessoa, daquilo que outra pessoa falou. Isso é uma intertextualidade. Então aqui a gente trabalha os diversos tipos de intertextualidade, tá legal? E a banca vem colocando isso nos seus conteúdos programáticos e vem cobrando, tá? Beleza. Depois, a sinonímia e antonímia. Muitas vezes a banca pede a palavra de sentido oposto, a gente cai em pegadinha, cuidado, tá legal? E muitas vezes a gente percebe também que a banca tira uma expressão, tá, do texto, coloca o sinal de igual e ela coloca uma expressão de mesmo sentido. Então a gente até trabalha muito no curso, né, observando o seguinte, cara, não precisa voltar em todo o texto não, mas basicamente ali, já pela análise de cada palavra da expressão do texto, tá, você consegue matar logo de cara, você não precisa voltar ao texto. A gente trabalha isso bastante e mostra para você a forma de matar esse tipo de questão. Tá bom? A aula 29, antes eu trabalhava assim, denotação e conotação, só isso, só para a gente reconhecer quando a palavra ou a frase está no sentido literal, ou quando ela está no sentido figurado, então só tínhamos uma aula só para isso, e depois a aula de figuras de linguagem. Como a banca cobra bastante, né, tanto a relação das figuras de linguagem quanto a linguagem figurada, isto é, o reconhecimento, né, da linguagem figurada e linguagem literal, nós colocamos tudo numa só aula. Ficou mais prático, tá? Para você realmente treinar com a gente. Tudo bem? Então aqui nós temos tudo numa aula só. Denotação e conotação, figuras de linguagem. Show? Beleza. Aula 30. Basicamente a compreensão e interpretação de texto, né? E relação do texto com seu contexto histórico é o quê? Tudo que você tiver que interpretar estará no texto. Então, aqui ele faz relação do texto com seu contexto histórico. E às vezes a gente tem alguma referência a um autor, né, do passado, a casos, a fatos do passado. Então, quando você conhece esse fato passado, ele auxilia na interpretação de texto. Mas isso não é algo, tipo assim, que seja urgentemente necessário. Theo, então eu tenho que estudar a parte histórica para entender a interpretação de texto? Não. Por quê? Os dados têm que estar no texto. Os vestígios têm que estar no texto. Por isso que a nossa aula de interpretação de texto bate tudo que é necessário para você mandar muito bem na prova. Tá legal? Beleza, tranquilinho. Depois a gente entra em redação oficial, tá? Então aí, neste caso, a gente faz um extrato do Manual de Redação da Presidência da República, porque a banca se baseia justamente neste manual, e na sequência o pancadão de questões da banca FCC, tá bom? E na sequência nós temos provas comentadas da banca FCC, eu venho comentando as provas e colocando para vocês aqui, atualizando sempre. Tá legal? Show de bola. Então, este aqui é o nosso curso. Se você está no nosso canal do YouTube, observando aqui, né, a referência aqui ao nosso curso para o TRT e a Fundação Carlos Chagas, seja muito bem-vindo aqui no nosso curso. Venha para cá, conheça o nosso curso. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link do curso, dê uma olhadinha numa boa. E se você está assistindo a este vídeo aqui já internamente no curso, mande ver no estudo. E aí, eu quero aqui chamar a atenção para alguns detalhes, só reforçando o que a gente falou anteriormente, tá legal? O que está em cor azul
a gente percebe que a banca, logicamente, colocou isso literalmente no conteúdo programático do edital, a banca cobra, né? E aí, por exemplo, a parte de acentuação, ortografia, a gente não vê sempre nas provas, tá legal? Mas, por exemplo, o processo de formação de palavras, a banca gosta muito da derivação imprópria, da derivação regressiva, e eu mostro isso para você aqui no curso, tá legal? Aí, o que acontece? Então, aqui é importante mesmo você assistir às aulas, né, e trabalhar em cima das questões. Aí a gente tem essa pincelada aqui, tá legal? A pincelada aqui. Isso daqui basicamente vai ajudar em outras aulas, em outros conteúdos. Então, passe, né, por esse conteúdo aqui, observe ali o resumo e faça as questões numa boa. Tá legal? Beleza. Aqui, esses conteúdos são muito importantes. E o restante também. Vá na sequência de estudos, tá? Vai na sequência dessas aulas aqui numa boa, para você mandar muito bem na prova. Show? Então, você que está aqui já na plataforma, já mande ver na aula de acentuação gráfica. E você que está no canal do YouTube, ainda não conhece o nosso curso, venha para cá, é só clicar no link aqui abaixo. Um grande abraço, valeu moçada!